Olá pessoal, mais um dia aqui, Salve Maria Imaculada, 10º dia de um mês com Maria, o pecado. Vamos meditar o pecado. O que é o pecado? É uma ofensa a Deus. Se desobedece aos santos desejos de Deus e se obedece às vontades da carne, do demônio e do mundo. Frisando aqui, as 3 coisas que a gente luta: a carne, o demônio e o mundo. O pecado nos faz calcar os mandamentos de Deus e nos faz amar as vontades dos nossos instintos e as nossas paixões. O pecado traz desordem, desequilíbrio, ruína no homem e nas coisas. Embora o pecador se iluda em achar que o pecado é um bem, que é como hoje muitos falam, né? Faça, se te faz bem, faça o que você gosta, né? E é uma grande enganação isso aí, porque a gente agrada a carne, mas desagrada a Deus. Basta pensar no primeiro pecado, aquele de Adão e Eva. Atrás da sedução de se tornar como Deus, o pecado trouxe a ruína a toda a humanidade e a toda a criação. Por que o dilúvio na terra? Por causa do pecado. Por que Sodoma e Gomorra foram incineradas? Pelo pecado. E aqui você tem até a passagem bíblica para quem quiser acompanhar. Por que Tiro e Sidom, Corazim, Cafarnaum e Jerusalém foram destruídas? Pelo pecado. Por que as guerras e as devastações entre os povos? Por que tantas famílias são o inferno? Por que tem tantos homens que vão para o inferno? Pelo pecado. Tinham razão alguns santos em tremer só de ouvir pronunciar a palavra pecado. O pecado mortal. O pecado mortal, se a ofensa a Deus é grave, né? O pecado mortal é quando a ofensa é grave e venial se a ofensa a Deus é leve. A maior desgraça que pode acontecer aos homens é aquela de cometer um pecado mortal. São Pio de Peltricina usava exclamar desgraçado a quem se acusava de uma culpa mortal. Nenhuma desgraça é comparável ao pecado mortal. Antes seria preferível qualquer outra desgraça. Muito forte, né? Nenhuma desgraça é comparável ao pecado mortal. Antes seria preferível qualquer outra desgraça. Escreveu São Cipriano: observa os danos que causa a saraiva às sementeiras, a pestilência aos armentos e aos homens, o vento aos navios. E eles não são mais que uma lânguida figura dos danos que o pecado traz à nossa alma. Ele destrói todos os frutos das boas obras, corrompe todas as nossas faculdades e guia o homem à morte certa, que é a morte eterna. Por isso fazia muito bem o pequeno e corajoso São Domingos Sábio a sustentar a sua linda máxima: a morte, mas não o pecado. A morte de fato é só uma coisa física que reduz o corpo do homem em cadáver. O pecado, ao contrário, é um fato espiritual que reduz a alma do homem a um cadáver, enquanto este não recuperar a graça do sacramento da confissão. Um cristão com a alma de cadáver, eis a monstruosidade do pecado mortal. Frisando aqui, ó, um cristão com a alma de cadáver, eis a monstruosidade do pecado mortal. É assustador. Para melhor compreender a monstruosidade do pecado mortal, é necessário olhar o Calvário. O pecado do mundo fez de Jesus o homem das dores. Custou a morte a de Jesus. Transpassou a alma de Nossa Senhora. E quem comete novamente pecado mortal, crucifica de novo o Filho de Deus no próprio coração.
Por isso o pecado mortal faz perder a alma, a vida sobrenatural, ou seja, a graça divina, lhe faz perder os méritos e as virtudes infusas, deixando-lhe só a fé e a esperança. Enfim, lhe rouba a semelhança com Jesus, lhe imprime a imagem do demônio. É horrível. Tinha razão Santa Teresa de Ávila em dizer-lhe que a visão de uma alma em pecado é mortal. Assustou ao ponto de suplicar a Deus de interrompê-la. Mas quantos são os cristãos em pecado mortal que se dão conta de possuir uma alma cadáver e de se aparecer com um demônio? É como poder crer de amar a Deus, de amar Maria, se com o pecado, e como podem crer de amar a Deus, amar Maria, se com o pecado se demonstram odiadores de Deus e transpassam a alma de Nossa Senhora? O pecado venial não se pode deixar se enganar. O pecado venial ofende a Deus e arruína o homem, embora não provoque os efeitos desastrosos do pecado mortal. São Tomás de Aquino nos avisa: preferível acima de tudo, antes morrer e cometer um só pecado venial. Os santos advertem a brutalidade do pecado venial segundo a medida do amor ardente de Deus. Por isso dizia São João Crisóstomo: estamos prontos a temer mais uma ofensa leve a Deus que o próprio inferno. De fato, Santa Catarina de Sena dizia de si: queria estar antes no inferno sem pecado, que achar-me no céu manchada de coisa levíssima, que magoe o Senhor. Como faremos nós, se nos manchamos todos os dias de culpas veniais com tanta superficialidade? Sabemos tomar cuidado para evitar qualquer mal-estar físico, até um resfriado, e no entanto não nos curamos das doenças espirituais, impaciências, mentiras, negligências, que ofendem a Deus e deformam a alma. Um dia Santa Francisca de Chantal quis colocar com as suas mãos o cadáver de um leproso no caixão. Alguém tentou impedi-la, com medo do contágio da lepra, mas a santa disse, com decisão: não temo outra lepra que o pecado. Aprendamos. A pequena Jacinta, a menor dos 3 pastorzinhos de Fátima, Jacinta foi a mais ardente vítima pelos pecadores. Ficou sendo para ela uma paixão salvar os pecadores do inferno, oferecendo o sacrifício de toda a espécie, e andava atenta a sacrificar-se com empenho sempre novo. Encontrava pelas ruas os pobres e lhe davam a sua merenda, ficando de jejum até de noite. Tinha uma sede ardente no mês de agosto e renunciava em beber a todos os custos. O irmão Francisco recolhia bolotas mais doces de uma árvore e lhe pedia as mais amargas para oferecer um sacrifício. Tinha dor de cabeça e o barulho das rãs a incomodava, mas ela impedia a irmã de afugentá-las, o irmão de afugentá-las para oferecer mais um sacrifício. Devemos aprender dessa menina a escutar os pedidos de Nossa Senhora sobre a necessidade de salvar os pecadores do inferno, colaborando na conversão deles, com a oração e a penitência. E os votos de hoje: beijar o chão pela conversão dos pecadores, repetir com frequência a máxima de São Domingos, antes morrer que pecar. Todas as noites, dizer um ato de dor pelo perdão dos pecados. Essa é a meditação de hoje. Fiquem com Deus. Salve Maria, até a próxima.